de Jesus. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor e vamos louvar a Ele um louvor antes da palavra, amém? Mas antes da gente começar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que eu ouvi essa semana e eu achei muito forte. Um homem disse assim: um dia nós não estaremos mais aqui nessa terra, amém? Nós estaremos no céu. E lá no céu nós vamos adorar a Deus, louvar a Deus livremente, com liberdade, sem culpa, sem dor, sem pecado, sem sofrimento. Nós estaremos adorando a Deus. E nos céus a gente vai viver uma vida de muitas maravilhas, onde todos os dias nós teremos algo maravilhoso dado por Deus para nós. Amém? Então, irmãos, é somente aqui, nessa terra, é somente em vida que nós temos a oportunidade, o privilégio de adorar a Deus em meio ao sofrimento, em meio às lutas e às dificuldades da nossa vida. Então é somente nessa vida, é somente hoje que você, que eu, que nós temos a oportunidade de adorar a Deus, mesmo passando por todas as lutas que a gente passa, mas a gente tem a oportunidade de adorar a Deus, mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com todos os sofrimentos, mesmo às vezes cansado, desanimado, que a gente possa estar em algum momento da vida, mas é a oportunidade que nós temos, porque um dia nós não estaremos mais aqui, amém? Então que nós venhamos aproveitar todos os dias que estamos reunidos aqui na casa de Deus para adorar a Ele e vamos louvar a Ele de todo o nosso coração, amém? Hoje estaremos sem microfone, como eu disse, mas nada irá nos impedir de louvar a Deus e adorar a Ele. Vamos fechar os olhos, coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai amado e querido Deus, aqui estamos nessa noite diante da Sua santa presença. Nós te adoramos, ó Deus, e te glorificamos, pois sabemos que somente Tu és Deus, somente Tu és Senhor, ó Pai. E nós estamos aqui nos rendendo a Ti, diante do Senhor, ó Deus, que nós queremos entregar nessa noite todo louvor, toda adoração, queremos orar, ó Pai, entregar ao Senhor todas as orações que fazemos aqui neste lugar, ó Pai, na Sua casa. Pai, nós cremos que o Senhor está aqui presente, ó Deus, ouvindo a cada um de nós. Então, meu Pai, nós pedimos que o Senhor venha agir em nosso meio, que o Senhor venha manifestar aqui, ó Pai, o Seu poder sobre as nossas vidas, ó Deus. Enche os nossos corações, pois, ó Deus, nós precisamos do Senhor. E nós queremos, ó Pai, ter mais e mais do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ter mais experiências com o Senhor. Nós queremos, ó Pai, estar mais próximos do Senhor, ó Deus. Então venha, meu Pai, venha nos atrair, venha nos chamar para mais perto de Ti, pois nós queremos e precisamos mais e mais da Sua presença, Pai. E queremos Te adorar, pois somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós queremos adorar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, Senhor, Te adorar todos os dias da nossa vida, Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder.
Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai, e nós bendizemos o teu santo nome e queremos a tua misericórdia, queremos o teu perdão sobre nossas vidas, Pai. Queremos alcançar a graça do Senhor nesta noite de domingo. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor está em nós, Pai. O Senhor habita em nós, o teu Espírito Santo habita em nossos corações, Pai, em nossas vidas. Por isso nós pedimos que o Senhor nos santifique, Pai. Santifique a nossa vida, santifica os nossos pensamentos, as nossas mãos, os nossos pés, para que possamos caminhar segundo a tua vontade, o teu querer,
e o teu propósito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a todos aqui presentes. Obrigado pelo louvor, obrigado pelas orações, obrigado por cada vida, Pai. Fale conosco através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, lá no Novo Testamento, Gálatas capítulo 1. Podem procurar com calma. Se tiver dificuldade, vá no índice da Bíblia. Lá no início da Bíblia tem um índice, né? Lá tem a página que está o livro de Gálatas. Procure com calma, aí você vai encontrar. Um livro escrito pelo apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, né? Como eram chamados. E aí dando o título a Gálatas, né? Aqui na Bíblia. Gálatas capítulo 1. Vamos ler no versículo 1 também. Depois de 2 Coríntios, tá bom? Depois de 2 Coríntios, Gálatas. Na ordem seria Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Depois vem 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem Gálatas. Depois de 2 Coríntios, Gálatas capítulo 1, versículo 1. A Tamara falou no início do culto, a gente está sem microfone hoje, né? Mas sabe o que eu fiquei pensando, Tamara? Quando Jesus ia pregar não tinha microfone, né? Hoje a gente coloca dificuldade em tudo, né? Ah, não tem microfone, como é que eu vou pregar? Irmãos, não faça isso. A verdade é que quem quer fazer alguma coisa, quem quer fazer algo, não fica procurando motivo para não fazer, né? Vai lá e faz. Quem quer realizar algo, irmãos, não olha a distância, não olha o horário que vai terminar, não olha, não põe dificuldade. Quem quer fazer, vai e faz. Vou dar um exemplo. Pessoa que quer cursar uma faculdade, irmãos, não é fácil não, viu? Cursar uma faculdade é difícil, né? Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu vou para a faculdade, meu Deus, eu vou ter que trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, vou ficar com fome, vou ter que estudar final de semana, vai ser cansativo. Irmão, pronto, já desistiu. Se pensou assim, não faz. Agora a pessoa fala, não, eu tenho um propósito, eu quero cursar, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um enfermeiro, eu quero ser qualquer coisa. Você vai lá e você vai fazer. Amém? Deus vai dar vitória. Agora olhou para a dificuldade, acabou. Imagina Jesus na época de Cristo, né? Ah, vamos pregar, vamos gastar a voz. E Jesus pregava muito no deserto. E aí o sol vai estar quente. E aí? Então não vamos fazer a obra então, né? Não, vamos lá e vamos pregar. Amém? Então não adianta pôr dificuldade, irmãos. Ah, eu até gostei da igreja, pastor, mas a igreja é pequenininha, eu não vou ficar não. Irmãos, não tem desculpa. Não tem. A pessoa que quer, ela pode estar até num quintal de uma casa fora, aberta, ela vai lá adorar a Deus. A pessoa que quer pôr defeito, ela pode estar na igreja mais linda do Brasil. Ela vai chegar e falar, não gostei não, que a igreja é muito grande. Enfim, algum defeito ela vai pôr, porque as pessoas são assim, né? Mas o importante foi como a Tamara falou, o importante é o louvor a Deus, né? E é isso que nós estamos aqui para dar o verdadeiro louvor a Deus. Vamos lá então, Gálatas 1, versículo 1, diz assim, ó: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, olha só, Paulo, aqui quando ele escreveu essa carta, ele iniciou colocando aqui o nome dele e dizendo o quê? Que ele não havia sido um apóstolo, uma pessoa chamada por Deus, por vontade dos homens, mas por vontade do próprio Deus. Isso é uma convicção que ele tinha, que a gente precisa ter. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Se eu não tiver a convicção que eu fui chamado diretamente por Deus para estar aqui,
E talvez eu esteja aqui porque algum homem em algum momento falou para mim: olha, Deus te chamou para pregar. Se isso veio de um homem, certamente, não há dúvida que eu já haveria desistido. Tamara sabe tudo aquilo que a gente já passou na obra de Deus. Os irmãos que nos acompanharam da outra igreja também sabem um pouco da história. Certamente já teríamos desistido. Mas por que a gente não desistiu, irmãos? Porque a mesma convicção, com toda humildade, irmãos, com a mesma convicção que Paulo tinha, que havia sido chamado por Deus, nós temos também. Então por isso que a gente não desiste, irmãos. Por isso que a gente não pode desistir, porque não foi homens que nos chamou, foi Deus. Agora eu quero que você entenda o seguinte: se você crê que você está aqui na igreja porque algum homem quis que você estivesse, a tua história com Deus não vai ser duradoura, você vai desistir em algum momento. Agora, se você tiver a convicção, é isso que eu quero dizer, se você tiver a convicção, a certeza de que foi Deus que te chamou, meu irmão, para você servir Ele, você não vai desistir de nada. Se você entender que você tem um chamado de Deus para servir a Deus, para estar na igreja, para levar a palavra de Deus para os teus familiares, para levar um bom testemunho no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, então você vai ficar firme até o final, você não vai desistir. Amém? Tem que ter essa convicção dentro de você. Nós temos que crer, irmãos, porque se foi o homem que nos chamou, então a gente não vai suportar o dia difícil. Mas se foi Jesus, e eu creio que foi para todos nós, foi o Espírito Santo que nos convocou, irmãos, que nos alistou nesse exército para lutarmos essa guerra, essa batalha. Então nós não vamos desistir. Não vamos ser aqueles soldados que vão até o campo de batalha, olha o tamanho da luta e volta correndo. Não, nós não iremos nos acovardar, irmãos. Nós não vamos olhar o tamanho do nosso inimigo, o tamanho do gigante, como foi Davi e Golias, né? Todo o exército de Israel olhava para o tamanho do Golias. O Davi não olhou, irmãos. O Davi olhou para o tamanho de quem? Do Deus que ele tinha, do nosso Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Se nós olharmos para o tamanho dos nossos problemas, a gente desiste. Amanhã é segunda-feira, amanhã você tem trabalho, amanhã você tem talvez consulta médica, amanhã você tem tantas coisas para realizar na sua vida. Se você olhar para o tamanho da sua semana, você não sobrevive. Nós estávamos conversando lá no trabalho, onde eu trabalho, onde, né, eu exerço a minha profissão, e é um serviço muito desgastante, né? Então as pessoas reclamam muito, é muito comum, e a gente já pregou sobre reclamar aqui na igreja, né? Então a gente tem que vigiar muito para não ficar reclamando. E aí eu disse o seguinte para os nossos colegas de trabalho, eu falei: olha, uma tática que eu estou tendo, uma técnica que eu estou realizando é o seguinte: eu não fico olhando para a semana inteira. Então amanhã é segunda-feira, eu não penso assim: amanhã é segunda, até sexta vai demorar. Não, eu olho para a segunda. Quer dizer, segunda-feira eu tenho um dia de trabalho, eu tenho que ir lá e realizar e cumprir a minha tarefa, para aquilo que eu sou pago, exercer da melhor forma possível. Então eu olho para a segunda. Mas e a terça, e a quarta e a quinta? Um dia por vez. Amém? Um dia por vez. Senão, irmãos, eu vou ficar como? Vou ficar como muitos estão: doente, ansioso, preocupado, porque eu estou olhando lá no final. Não, é uma coisa por vez, irmãos. É uma batalha por vez. É como diz o ditado: é um leão por dia. Nós matamos um leão por dia. Pois é. E o leão Davi matou também. Matou gigante, matou leão, matou urso, por aí vai. Amém? Quando Deus está na frente, irmãos, grandes obras são realizadas, pode ter certeza. Versículo 2: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, irmãos: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então não é novidade, irmãos, isso aqui é o objetivo do Evangelho, irmãos, é entender que Jesus nos salvou de um mundo perdido. Por isso nós estamos aqui, irmãos. Então nós não estamos aqui porque nós queremos uma casa nova,
Nós não estamos aqui porque a gente quer um carro zero, nós não estamos aqui porque a gente precisa enriquecer, nós não estamos aqui porque a gente precisa de uma cura, nada disso. Apesar de tudo isso de eu ter falado, são coisas que Deus ele pode dar sem problema algum, e não é errado ter cura, ter carro, ter casa, não há nenhum erro nisso. Mas nós estamos aqui não é para buscarmos isso, irmãos. Nós estamos aqui para buscar quem? Jesus, porque Ele nos comprou desse mundo, Ele nos resgatou desse mundo, irmãos. Então nós estávamos como, imagina, quem aqui já assistiu aquele filme antigo, hein? Titanic. Vocês já assistiram? Assistiu? Titanic? Já faz uns aninhos já, hein? Uns 20 anos já que passou esse filme, né? E até hoje é famoso, né? As pessoas conhecem. Pois bem, aconteceu o que com esse navio? Isso foi uma história real. Ele afundou. Então a nossa vida estava como? Nossa vida espiritual? Como o Titanic, irmãos. Afundando. E nós íamos o que? Morrer espiritualmente, né? Assim como muitos morreram lá naquele naufrágio. Mas Jesus ele veio e fez o que? Nos resgatou, nos salvou. Então nós estávamos indo para a morte espiritual certa, a morte eterna. Só bastava chegar a nossa morte. Nós íamos morrer fisicamente e seríamos conduzidos, irmãos, à morte eterna, né? Ao sofrimento eterno, o afastamento de Deus. Mas Jesus nos resgatou antes disso. Jesus estendeu a sua poderosa mão e nos levantou. E aí, irmãos, hoje nós estamos salvos e vivos em Cristo Jesus. Amém? Então nós temos que entender que nós fomos resgatados por Jesus. Pois bem, versículo 6. Agora olha só o que o apóstolo Paulo escreve para a igreja. Isso aqui foi uma carta escrita, tá? Todos os escritos aqui da Bíblia foram como cartas, né? Então o apóstolo Paulo, ele não poderia, por exemplo, estar num determinado lugar, em uma determinada cidade, ele escrevia uma carta, e essas cartas foram recolhidas, e aí entrou aqui como cartas, os escritos do apóstolo Paulo, foram cartas escritas, assim como nós, talvez em algum momento você já escreveu carta para alguém. Hoje você não escreve mais, porque hoje tem um e-mail, tem um WhatsApp, mas não era assim. Então escrevemos cartas. O apóstolo Paulo também escreveu suas cartas. Então olha só o que ele escreveu, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então olha só, irmãos, a igreja da Galácia, ela estava como? Ela estava se desviando apressadamente do verdadeiro evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês receberam o evangelho de Cristo, mas de forma apressada. Apressadamente vocês estão se desviando, vocês estão aceitando outras doutrinas no meio de vocês. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós aceitamos, né, as pessoas aceitam ali o evangelho, tudo bonitinho, mas elas têm facilidade para aceitar outros evangelhos, outras doutrinas que corrompem, né, que vão contrário à palavra de Deus. Nós temos que vigiar, irmãos. Nós não podemos deixar entrar em nosso meio doutrinas que não vêm de Cristo, que não vêm da palavra. Era isso que Paulo estava dizendo. De forma apressada vocês estão vivendo como pessoas do mundo. Vocês estão dentro da igreja vivendo como qualquer outra pessoa. Não estão dando bom testemunho, não estão firmes com Cristo, né? Pecam de forma deliberada, né? Peca sem temor. Porque tem gente, irmãos, que elas não têm temor. Pessoas que vivem sem temor. Tem pessoas, irmãos, por incrível que pareça, que elas ao longo da semana elas conseguem adulterar, trai marido, trai mulher, roubam o próximo, enganam, mente tranquilamente. E domingo estão aonde? Na igreja. E sábado estão aonde? Na igreja. E isso acontece, irmãos, muito mais do que você imagina, muito mais do que a gente possa imaginar. Isso acontece. Então o apóstolo Paulo estava dizendo: pelo amor de Cristo, irmãos, pelo amor de Deus, vocês estavam ontem aí, na última visita que eu fiz, vocês estavam firmes em Cristo, firmes no Evangelho. Agora vocês estão de forma tranquila. Eu estou recebendo as notícias aqui, vocês estão vivendo uma vida como pessoas que não são convertidas. Quer dizer, deixando, irmãos, passar a graça de Deus.
E o problema é esse: muitas pessoas estão permitindo que a misericórdia de Deus passe apressadamente, né? Elas não estão firmes em Cristo, irmãos. Nós temos que permanecer firmes em Cristo. Nós não podemos deixar passar, né, um momento de comunhão com Deus, um momento que nós nos aproximamos de Deus. Nós temos que entender que é uma coisa eterna servir a Deus, irmãos. É uma coisa que nós sempre teremos que fazer. É como uma maratona, né? Vocês já assistiram às Olimpíadas, né? Vocês já devem ter visto lá. Eu sempre assisto, né? Sempre quando tem Olimpíadas, eu acompanho. Aí tem lá, irmãos, tem lá a corrida de 100 metros, 300 metros, mais ou menos isso. Tem corrida de 100, acho que tem corrida de 300 também, enfim. Vocês veem que eu acompanho, né? Não sei nem quantos metros eles correm. Pois bem, mas tem lá a corrida. Irmãos, a pessoa que vai correr 100 metros, ela dispara numa velocidade, porque ela sabe, ela nem respira direito, né? Na verdade, respira muito além do que deve respirar, né? Ela para chegar logo, 100 metros. Agora, o que vai correr uma maratona, ficar dando volta lá no estádio várias vezes, ele não sai com tudo, porque senão ele cansa e para. Ele vai como uma maratona? Ele mantém o ritmo e no final ele acelera. É igual a São Silvestre que tem aí, né? Todo ano. Pois bem, tem pessoas, irmãos, que estão numa corrida de 100 metros com Deus. Elas se convertem, né? Se dizem convertidas e aceleram os passos. Não, porque eu vou para a igreja todos os dias, onde já se viu não tem culto todos os dias na igreja, porque eu quero evangelizar, eu quero fazer tudo, eu quero ser pastor, eu quero cantar na igreja, eu quero fazer tudo. Até morrer na cruz ela quer, irmãos. Se deixar até ela quer morrer na cruz, quer fazer tudo na igreja. Eu quero fazer vigília, eu quero tudo. Aí passa um tempinho, é a corrida de 100 metros. Passa um pouquinho, ela faz o quê, irmãos? Ela cansa. Ela percebe que ela está cansada espiritualmente. Aí ela desiste. Muitos fazem isso. Agora, quem está na maratona, que é o nosso caso, não adianta, irmão, sair com tudo. Não, porque eu vou fazer. Não vai fazer tudo, calma. Você vai uma coisa por vez. Mas você vai se manter sempre. Sempre. Daqui 10 anos, aonde vocês estão? Firmes com Cristo. Daqui 20 anos, onde vocês estão? Firme com Cristo. Chegou a tua hora de morrer, partir desse mundo. Vai chegar para todos. Morreu como? Firme com Cristo. Amém, irmãos? É isso, pessoal. A sua caminhada com Cristo é uma maratona e não é uma corrida de 100 metros. Entenda isso. Entenda isso em nome de Jesus. É isso que faz a diferença. Então, quando nós estamos cansados espiritualmente, não quer ir para a igreja, está cansativo, calma seu coração, busca a Deus. Tua história não vai acabar ali não, meu irmão. Continue, porque você está numa maratona, em nome de Jesus. Seguindo aqui a leitura, versículo 7: o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então esse versículo, ele é muito conhecido, né? O apóstolo Paulo falou que ainda que um anjo descesse do céu, ainda que um anjo aparecesse falando, eu vim enviado por Deus, eu vim entregar uma nova revelação extra-bíblica, uma revelação que ainda não está na Bíblia. O apóstolo Paulo estava dizendo que nós deveríamos considerar como anátema. Anátema é o que? Anátema significa maldição. É algo que nós devemos rejeitar. É isso que quer dizer. Então ele quis dizer o que? É uma maldição para vocês. Vocês têm que rejeitar isso daí. Então não há, irmãos, por exemplo, nenhum livro, autoajuda que seja, que vá substituir a Bíblia ou complementar a Bíblia. Nós não precisamos, nós não podemos aceitar isso. Não significa que você não possa ler um livro. Não significa que você não possa ler um livro, por exemplo, de um pastor, de um missionário. Pode, de um teólogo, tudo bem. Mas se esse livro é para trazer uma nova revelação bíblica, então você só pode ler a nível de conhecimento.
mas você não pode aceitar aquilo para você, porque aquilo é um perigo, aquilo é anátema. Então, irmãos, em nome de Jesus, o Evangelho, ele já está aqui escrito. Não tem nova revelação mais, não tem mais anjo trazendo coisas que Deus ainda não falou. Não existe, irmãos, não existe. O que existe é o que está na Bíblia. E até mesmo um pregador, quando ele estiver pregando algo, só pode ser aceito por nós se estiver aqui na Bíblia, e com coerência ainda, né? Também não adianta abrir a Bíblia e pregar tudo errado. Tem que ter uma coerência, tem que estar alinhado com a palavra de Deus, tem que fazer sentido. Então nós temos que entender que hoje existe uma grande confusão no mundo, mesmo diante das igrejas que existem grandes confusões e pessoas perdidas espiritualmente. Por quê? Porque muitos aceitaram, infelizmente, um novo evangelho, um outro evangelho, uma complementação do evangelho que já existe. Nós não podemos aceitar isso. Então, aqui na nossa igreja, pessoal, nunca vocês vão ver, pelo menos, né, enquanto eu estiver vivo aqui pregando, vocês nunca vão ver, e não vamos permitir também que ninguém faça isso, de vir pessoas trazendo revelações extra bíblicas. Não, vamos trazer uma revelação, não traz, não vai poder, irmãos. Por isso que eu até evito, não que eu seja contra, mas eu evito ficar trazendo muitas pessoas de fora para pregar. Já até trouxe, né, no outro endereço que a gente tinha, até trouxe, mas não costumo muito não, porque eu preciso entender quem é essa pessoa, saber se ela tem uma vida íntegra também para pregar, porque, irmãos, não é fácil a obra de Deus. A gente coloca pessoas aqui, a gente dá oportunidade para as pessoas, daqui a pouquinho chegam os escândalos das pessoas. Infelizmente, o que a pessoa faz lá fora, a gente não consegue controlar, e nem podemos, né? Então, para se fazer a obra de Deus, para servir a Deus, para pregar, tem que ter um testemunho, irmãos. Tem que ter uma vida digna em nome de Jesus. Tem que ter. Aí a pessoa vem, traz uma revelação, aí a pessoa vem, contamina a igreja, fala coisas que não era para falar. É muito complicado isso. Então nós temos que vigiar muito, irmãos. Nós temos que pedir muita sabedoria a Deus para não sermos enganados. Você quer ver uma coisa? Só para você entender, ó. Tem vários golpes aí, vários golpes que eles fazem pela internet, ligando para enganar. Não tem esses golpes? Que liga e fala: olha, eu sou fulana, transfere tanto para mim. Não tem esse tipo de golpe? Há umas 2 semanas atrás, a gente estava em casa, aí ligaram para a Tamara, falando que era do banco, que ela tem conta. Aí falaram: olha, tem um Pix aqui lançado, eu preciso... E começou a conversar, aparentemente uma ligação do banco mesmo. Aí a Tamara, depois ela me falou: tem coisa estranha aqui, mas eu vou ficar na linha para ver onde vai chegar. Aí ela consultou lá no aplicativo dela, viu que não tinha nenhum lançamento, ela falou: é golpe. E aí o rapaz falou assim: depois de um tempo conversando, ele falou: eu vou transferir para você passar algumas informações para outra pessoa. Aí ela ficou na linha, mas aí, ali ela já sabia que era golpe, ela já tinha me falado: é golpe. Aí caiu a ligação. Pois bem, aí fomos ver, realmente ia ser um golpe mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas estão dando golpe aí no mundo, irmãos, para tirar dinheiro de você, para tirar dinheiro nosso. Então você tem que tomar cuidado quando você vai numa agência bancária, você tem que tomar cuidado quando alguém te liga, você tem que tomar cuidado a todo momento. A verdade é, você tem que desconfiar de tudo. Agora, trazendo para o lado espiritual, quando você ouve uma palavra, você tem que, irmãos, da onde está saindo essa palavra? Está saindo da igreja que eu sou membro? Ou está saindo de um pregador que eu nem sei de onde é? Tem que entender. Não, está saindo porque não é só daqui que sai a palavra de Deus, não é só daqui que sai a verdade de Deus, sai de várias igrejas, irmãos, para a glória de Deus. O mundo inteiro tem igrejas sérias, o mundo inteiro tem pregadores sérios e membros como vocês sérios também. Então não é que está tudo perdido, não, tem coisa boa espalhada pelo mundo inteiro. Então, mas está saindo isso, mas o que a pessoa está pregando? Porque tem tanta coisa que é falada, irmãos, que não está nem na Bíblia, e a pessoa inventa. Então eu poderia citar vários aqui, mas não vou entrar nisso não agora, para não estender muito. Então tem coisas que não faz sentido, irmãos. A palavra de Deus, ela é um livro que faz todo sentido. Só não entende o sentido da Bíblia quem não lê.
pessoa não lê, ela não entende, né? Agora, a pessoa nós que lemos, nós compreendemos o sentido que faz a palavra de Deus. E as pessoas, elas acabam fazendo aquilo que Jesus já avisou uma vez. Jesus disse que fariam negócios com as pessoas que crescem nele. Faria um negócio. Hoje você vê, irmãos, tem muitas pessoas que parecem que servem de negócio para líderes de igreja. Tem grandes igrejas aí que aparentemente está ali negociando os membros, né? Quer dizer, elas arrecadam ofertas, arrecadam volumes de dinheiro, não aplicam como deveriam aplicar, não fazem o que deveria fazer e contamina a palavra. E você vê muitos fazendo isso. E isso não é segredo para ninguém. Se você entrar na internet, você vai ver vários casos revelados e comprovados, infelizmente. Pessoas que escandalizam a obra de Deus, irmãos. Aí você pega o membro está lá, achando, irmãos, que está fazendo o melhor para Deus. E está sendo enganado, infelizmente. Está sendo enganado. Ele está sendo enganado. Aí vai dizer, mas ele não tem culpa. Ora, a Bíblia diz, irmãos, que um cego não guia outro cego. Jesus disse. Porque se um cego guia outro cego, e aqui entenda que é algo espiritual. Ninguém está rindo da deficiência de ninguém. Não era isso que Jesus fazia. Porque hoje, não os irmãos aqui, mas hoje, se falar isso aqui na mídia, nossa, não é espiritualmente. Se um cego guia outro cego, Jesus disse, ambos vão cair na ladeira, ambos vão se matar lá, né? Porque não enxergam. Agora diz para mim, um cego guia outro cego, irmãos? Um pastor que está fora da palavra de Deus está guiando as pessoas para o céu? Não tem como, irmãos. Não tem como. E as pessoas estão como? Estão à mercê, estão entregues a isso. Mas por que estão, pastor? Estão porque não meditam na palavra. Estão porque elas estão sob um jugo que Jesus não colocou, irmãos. Jesus disse que o jugo dele é suave, é leve. Tomai o meu jugo sobre vós. É suave, é leve. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Né? Enfim, vocês conhecem essa palavra. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Irmãos, nós temos que entender, irmãos, que a pessoa é enganada lá pelo golpe do Pix, porque ela não entende, irmãos. Ela não entende que não é para ela passar os dados dela, ela passa, cai no golpe, aí vai reclamar para o banco não vai pagar, irmãos, não vai. Aí, Senhor, aí mesma coisa, eu caí aqui, fui enganado, vou reclamar para Deus. Meu Deus do céu, irmãos, leia a Bíblia em nome de Jesus, pessoal. Não seja inocente não, pessoal, diante das coisas. Você tem a verdade em suas mãos. Nós somos a geração, nós podemos ter todos os defeitos do mundo, né? Nós podemos ser a pior geração, como muitos dizem, né? Mais distante de Deus, tudo bem. Mas nós temos a verdade nas mãos, irmãos. Nós temos a verdade. Eu fico pensando que quando Jesus veio ao mundo, foi um privilégio para os discípulos e para a humanidade ver Jesus com os próprios olhos. A gente ainda não viu com os próprios olhos. Veremos, ainda não vimos. Claro que ele habita em nós, mas não vimos como eles viram. Mas hoje nós temos uma vantagem, porque quando Jesus veio, ainda a palavra estava sendo escrita. Hoje está completa em nossas mãos. Olha que bênção. E Jesus já fez de propósito isso. Por quê? Porque sabia que nós precisaríamos hoje da palavra. Então hoje nós temos a verdade, irmãos. E a gente não pode ser enganado, pessoal. Nós temos a verdade diante de nós. Nós temos a Bíblia de Deus. E nós temos que meditar na palavra, irmãos. Agora você não pode chegar num lugar, numa igreja, seja onde for, e não ter uma palavra de Deus para ser pregada. Ou então lê um versículo, fecha a Bíblia, não tem mais nada. Não pode. A maior parte de um culto é a palavra de Deus, irmãos. O tempo maior gasto no culto é a palavra, não é o louvor. Não é o louvor. E o louvor é uma bênção de Deus. Mas você vê, Jesus cantou louvor? Cantou. Jesus cantava louvor? Cantava. Mas a maior parte era pregando. Porque é a palavra que liberta. Porque a palavra é o próprio Deus, irmãos. O verbo se fez carne. Jesus é a palavra. Por isso que incomoda tanto. Por isso que a Bíblia, ela corta, irmãos. É a espada que nos, que corta até a medula, dividindo o espírito da alma. Porque é o próprio Deus que faz isso, é o próprio Cristo. Incomoda. E tem que incomodar mesmo, irmãos. Porque é a verdade. É a luz em meio à escuridão. O mundo está em trevas. E essa luz está brilhando, que é Jesus. Está brilhando. Então incomoda as pessoas. Mas isso é normal. Isso faz parte.
Jesus disse uma certa vez que aquele que anda durante o dia não tropeça. E é verdade. Se você andar à noite, você pode tropeçar, né? Jesus estava querendo dizer o que, irmãos? Que quem está nele, quem vive nele, quem anda segundo o querer dele, a vontade dele, não vai, irmãos, viver uma vida errada. Agora, quem está nas trevas, longe dele, vai viver uma vida errada. Pois bem, seguindo aqui, ó, versículo 9: assim como já dissemos, ele está repetindo, ó, e agora repito: se alguém vos pregar evangelho, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado, seja nada. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. O evangelho é o que está na palavra de Deus. Se algum dia alguém te ensinar alguma coisa espiritual, você tem que ver se está na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, tome cuidado. Vou dar um exemplo. A pessoa chega e fala assim: ah, tem aqui você pode fazer uma leitura das mãos, por exemplo. Você vai ler as mãos. Aí, e isso aqui, às vezes vai sair de um pastor. Às vezes. Você pode fazer leitura de mãos, é uma nova revelação, leitura das mãos. Então, é leitura das mãos? Aí está lá o pastor, o homem sério. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Está na Bíblia isso? Não está na Bíblia. Então, o que deve ser para a gente? Anátema. Isso pode ser uma maldição para mim, eu não vou querer. Simples, dessa forma tem que ser. Está na Bíblia? Tá. Não está. Hoje em dia a gente se depara com muitas campanhas que igrejas fazem, né? Irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. A campanha que nós devemos fazer é a campanha de oração, irmãos. Vamos fazer a campanha aqui, 30 dias de oração. É isso aí. Essa é válida. Agora, o que mais que a gente pode inventar, irmãos? É extra bíblico. E aí tem que tomar cuidado. Essa que é a verdade, irmãos. É dura a palavra. Vamos lá, versículo 10. Estamos encerrando já, tá bom? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Olha só. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aqui está a chave do que nós vamos pregar hoje, que nós estamos pregando. Paulo estava dizendo assim, irmãos, irmãos, eu estou aqui para agradar Deus ou aos homens? Essa é a pergunta que ele fez. Ele falou: eu estou aqui para agradar a Deus. Irmãos, aprenda uma coisa. Se tiver que escolher agradar a Deus ou aos homens, agrada a Deus. Agrada a Deus. Talvez você não viveu bastante ainda, mas você vai perceber com o passar do tempo da sua vida que não vale a pena ficar se preocupando em agradar as pessoas, irmãos. Não vale a pena. As pessoas, não que a gente não vai tratar, não é isso, não é que não vamos tratar bem as pessoas, não é nada. Nós temos obrigação de tratar bem as pessoas como cristãos, obrigação. Então não é questão de não vou tratar bem, não é isso. Mas é de tentar ficar agradando, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Os irmãos da igreja, eles gostam que o pastor vista bermuda. Só para dar um exemplo. Então eu tenho que vestir bermuda para agradar os irmãos. Não é assim, irmãos. Não é assim. Não, os irmãos falaram que eu tenho que fazer o culto 3 horas da tarde, porque senão eles não gostam. Não precisa, irmão. Não precisa agradar as pessoas assim. Nós temos que fazer o que Deus determinou. E isso serve para a nossa vida. Então vou dar um exemplo. Outro exemplo agora. Lá no nosso trabalho. Eu tenho muitos amigos no meu trabalho e eles gostam de beber um pouquinho. E a gente não bebe, né, irmãos? A gente foge da bebida. Em nome de Jesus. Nada que tenha alcoólico, né? Aí acontece o quê? Mas como eu vou almoçar com eles tal dia, lá no restaurante, ou lá na festinha do trabalho, eu vou ter que beber, senão vai ficar chato. E aí você vai agradar os homens e desagradar a Deus, irmãos. Então você pode ir sim lá comemorar, né? Com todo respeito, mas na hora da bebida você não vai beber. Não bebo. Aí você não bebe? Não bebo. E qual que é o problema? Quer dizer, eles não estão preocupados em agradar você. E você não precisa também se preocupar em agradar. Eles vão ver o bebê, eles vão ficar felizes. Nada disso, irmãos. Com todo respeito, eu não vou a eles, mas eu não vou beber. Então, a nossa preocupação é em agradar a Deus. E mesma coisa é a palavra. Imagina, irmãos, se todas as vezes que eu fosse pregar uma palavra, preparar uma palavra, eu pensasse:
vai agradar os irmãos? Irmãos, eu nunca iria trazer uma palavra dura para a igreja, eu nunca iria trazer uma palavra de repreensão para a igreja, nunca, porque vai desagradar, e eu só não posso desagradar os irmãos, senão os irmãos saem tudo da igreja. Tem gente que sai mesmo, viu, irmãos? Tem gente que, se você não bajular, ela sai da igreja. São pessoas difíceis. Agora, começa a bajular a pessoa, irmãos. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que é educar um filho. Começa a bajular seu filho. Meu filho não gosta disso, meu filho não gosta daquilo, meu filho não gosta de arroz e feijão, só gosta de docinho. Começa a dar docinho para você ver. Daqui a pouco está doente, e a culpa vai ser de quem quando você levar no médico? Sua. Não é, mas é meu filho pede, mas não é teu filho que manda. Aí você começa a bajular as pessoas, porque ela não gosta disso. Daqui a pouco, irmãos, aí eu começo a bajular. Vamos dar um exemplo aqui. Eu não posso pregar essa palavra ofende a pessoa. Não, essa daqui nem pensar. Essa fala do inferno, meu Deus, não vou pregar nada. Daqui a pouco as pessoas se perdem, e aí você sabe de quem Deus vai cobrar, irmãos? O pregador. Imagina na hora que eu morrer. Já pensou diante de Deus? Por que você não pregou a verdade? Porque eu ia desagradar. Você entendeu? Então essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Eu não estou aqui para agradar vocês, eu estou aqui para agradar a Deus. Eu vou pregar a palavra, eu vou alcançar os corações. Irmãos, e vamos falar a verdade, como é que a gente muda de vida? Quando a gente é afrontado mesmo, quando a gente é desafiado diante de Deus mesmo, irmãos. Quando a gente cai na real. E não é passando a mão na nossa cabeça que nós vamos cair na real, é pregando a palavra. Também não precisa, irmãos, vamos dizer assim, esculachar, chegar aqui, ofender todo mundo. Não é isso a ideia, mas é apenas pregar a palavra, só isso. Como ela está aqui, como ela vai alcançar os corações, as pessoas vão se converter, e aí essa vai ser a glória de Deus, irmãos. A palavra sendo pregada e as pessoas se convertendo. Amém? Não é nem 8 nem 80, nem abajular, mas também não precisa ofender ninguém. Não precisa ofender as pessoas, né? Para pregar a verdade. Pois bem, estamos encerrando. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Só para lembrar aqui aos irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um judeu nato, um religioso mesmo, ao ponto de que ele perseguia e até matava cristãos, irmãos. Prendia, perseguia, porque era a religião que propunha isso para eles. E muitas religiões fazem isso, né? Você é religioso? Sou? Então vai lá e mata, estoura uma bomba lá. O pessoal vai e estoura. Isso é, irmãos, correto? Pois é, mas o apóstolo Paulo, ele se envergonhava disso. Ele dizia que agora ele conhecia Jesus, e agora ele tinha até prazer nas perseguições, quando ele era perseguido. De tanto que ele perseguiu as pessoas, agora ele era perseguido, ele se alegrava com isso, porque ele sabia que ele estava pagando o preço também por servir a Deus, né? Para nós irmos para o céu, nós não temos que pagar preço nenhum, porque Jesus já pagou o preço. Agora, viver uma vida de cristão realmente tem um preço a pagar, isso não tem como negar. Viver uma vida de cristão, nós temos muitas renúncias a serem feitas, mas para ir para o céu, não é a minha obra que vai me salvar, é Jesus, foi a obra de Cristo, amém? E para encerrar, irmãos, versículo 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém, irmãos? Vamos encerrar aqui. Então, o que Paulo estava dizendo aqui? Que ele foi chamado por Deus, e ele cumpria aquilo que Deus havia apresentado a ele, e a preocupação dele era de agradar a Deus. Amém?
que seja a nossa preocupação também. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Que Deus fale mais aos nossos corações através dessa palavra que Ele colocou em nossas vidas. Feche os olhos, querido Deus e amado Pai. Nesse momento nós queremos nos consagrar ao Senhor, Pai, nos apresentar a Ti, porque sabemos que o Senhor nos chamou, e foi o Senhor que nos chamou, não foi homem. Não estamos aqui porque foi homem que nos chamou, porque foi alguém que nos convidou. Não, nós estamos aqui porque o convite veio do próprio Deus, veio do Senhor, ó Pai. O Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou, por isso estamos aqui para Te servir, Te adorar, para meu Pai, levantar o verdadeiro louvor, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, entregar as nossas vidas a Ti, Te agradecer, e queremos nos fortalecer no Senhor, nos fortalecer na Tua palavra, no Teu ensino, ó Deus, queremos estar firme contigo, Te servindo na igreja, na obra do Senhor. Nos capacita, nos abençoe mais e mais, para que possamos, meu Pai, continuar firmes, ó Pai, nessa maratona que estamos caminhando, que estamos correndo, Pai. Tem vezes que a gente corre mais rápido, tem vezes que a gente corre mais lento, tem vezes que a gente caminha, mas a gente só não para, Pai. Parar a gente nunca pode, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é aquele que nos dá força, e nós vamos longe, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Vai ter louvor agora? Acho que não, né, Tamara? Vai? Não? Então nós vamos encerrar o culto, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, obrigado pela presença dos irmãos. Vamos fazer mais uma oração de encerramento? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, Te agradeço pela vida de cada irmão aqui presente, Pai. Cada um que saiu de sua casa, cada um que se dirigiu para a igreja, para louvar, para orar, para ouvir Tua palavra. Abençoe a todos. Dê uma semana abençoada a eles, Pai. Dê saúde, abençoe a família, o trabalho, abra as portas que estão fechadas, dê sabedoria para o Teu povo, a bênção, a prosperidade, que todos sejam, meu Pai, abençoados em nome de Cristo. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um, o Senhor sabe das lutas, das necessidades. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. E todos aqueles que trouxeram suas ofertas, adorem a Deus também nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Amém. Pai, Seu Pedro, Deus abençoe. Glória a Deus. Desligou aqui.